E a 777 Carioca entrou na justiça para tentar barrar a venda da SAF do Vasco. A empresa, criada no Rio de Janeiro, com o consentimento da 777 Partners, é contra o negócio, entendendo que se o Marcos Lamacchia adquirir a SAF do Vasco, ele pode se meter numa enorme enrascada. Bora explicar em detalhes como é que funciona essa história. A 777 Carioca foi aberta no Rio de Janeiro pela 777 Partners e ela emitiu um alerta formal alegando que qualquer negócio pode gerar graves problemas jurídicos. Sob a alegação de que a 777 de que aquela decisão liminar pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apenas suspendeu temporariamente os seus direitos políticos e econômicos sem retirar a titularidade real dos ativos. É algo como, há uma decisão liminar que me impede de temporariamente ter direitos políticos, mas eu sigo sendo dono de 31%, embora há uma discussão sobre o percentual. O Vasco entende que a 777 tem 31%, a 777 defende que tem 39%. Enfim, em meio a esse caos, mais uma novidade que pode adiar, atrelar ou atrasar a venda da SAF vascaína para Marcos Lamacchia. Mais uma derrota em casa. O Vasco vai passar a pausa, o período para a Copa do Mundo dentro da zona de rebaixamento. Uma vergonha o que está acontecendo com o Vasco da Gama. E, bom, escancarando, né, o planejamento totalmente equivocado da direção do Vasco, do departamento de futebol e também do treinador Renato Gaúcho. Mais uma derrota, o Vasco hoje derrotado pelo Atlético Mineiro, 1-0 em São Januário. Enfim, aquele início encantador, né, do Renato Gaúcho, que começou ganhando jogos improváveis, enfim, pontuação de G4, tirou o Vasco ali daquele marasmo, pegou o Vasco com um ponto e foi fazendo o Vasco subir na tabela. Parece que aquele gás inicial, né, de Renato Gaúcho acabou. Acabou, a gente não vê mais nada nesse time do Vasco da Gama. É um time muito pobre, um time que não cria e um time que comete os mesmos erros. Hoje o Vasco, mais uma vez, levou gol de bola aérea, que é o calcanhar de Aquiles, né, do Vasco. Todo jogo o Vasco leva gol de bola aérea. Hoje não foi diferente. Mais um gol de cabeça que o Vasco toma. Enfim, tem muita coisa para ser corrigida e teremos agora essa pausa aí da Copa do Mundo para tentar, enfim, com o time que tem, com o elenco que tem, é claro, tá todo mundo chateado com o Renato Gaúcho, principalmente porque o planejamento dele deu todo errado, né? Que ele poupa o time na Sul-Americana para priorizar o Campeonato Brasileiro, e aí na Sul-Americana vai ter que jogar o play-off, e no Campeonato Brasileiro está dentro da zona do rebaixamento. Então, o que o Renato Gaúcho, junto com a comissão técnica e junto com a direção do Vasco, que eles pensaram para 2026, deu tudo errado. Deu tudo errado. O planejamento foi por água abaixo. Deu errado. A gente pode cravar aqui que foi um planejamento mal feito. Mas enfim, o Vasco tem que aproveitar essa pausa aí para a Copa do Mundo para contratar, porque o elenco é esse aí e treinador nenhum vai dar jeito, tá? Já passou o Diniz, não deu jeito, agora o Renato não tá dando jeito, e se demitir o Renato, eu sei que muita gente já quer a demissão do Renato, enfim, não vou ficar aqui também segurando mão de Renato Gaúcho, não, se tiver que ir embora, vai embora. Mas enfim, se demitir o Renato e trazer outro treinador também, daqui 5, 6 rodadas, a gente vai estar pedindo a cabeça dele pra ir embora também, porque o elenco é ruim, o time é fraco, o time é mal montado, o ataque é fraco, a defesa é fraca, não tem meio campo. As laterais são fracas, é um time completamente fraco. Então, treinador nenhum vai dar jeito, né, nisso aí. Então, precisa contratar. A gente não sabe se o Renato Gaúcho vai continuar. Aparentemente continua, né, mas tudo é uma caixinha de surpresa. Se ele continuar, ele vai participar, né, da montagem desse novo elenco. Tem que ter um novo elenco após a pausa para a Copa do Mundo. Mas, enfim, é uma situação, meu amigo, constrangedora que o Vasco tá. Um 2026 muito mal planejado pela diretoria, pelo departamento de futebol, pelo Admar, pelo Pedrinho, pelo Felipe. Enfim, as coisas podem estar avançando fora de campo, né, administrativamente, mas o planejamento do futebol merece críticas porque tá muito mal feito, e o torcedor do Vasco vai ter, mais uma vez, que conviver aí com zona de rebaixamento. Copa do Mundo toda dentro da zona, meu amigo. Que situação. Se não mudar, se não contratar, treinador nenhum vai conseguir salvar esse buraco, não. Um time muito mal montado. A gente perdeu as nossas referências, Rayan, Verratti, de certa forma o Coutinho também, e o Vasco não conseguiu repor. As contratações foram erradas, né? Spinelli, Brenner, enfim, ninguém que chegou conseguiu ali entregar o que quem saiu entregava, né? Então, assim,
O Vasco hoje tem um time muito mais fraco do que o time de 2025, infelizmente. O time do ano passado, vice-campeão da Copa do Brasil, principalmente com Ryan e Verratti e Coutinho também, era um time mais confiável, né? Enfim. Complicado, meu amigo. Eu não vou me estender muito não, porque tô chateado também. Amanhã eu volto aqui com mais informações. Vamos ver se o Renato continua, se o Renato fica ou sai. Eu quero a sua opinião, inclusive. Comenta aqui. Tu acha que a culpa é do Renato Gaúcho ou a diretoria tem mais culpa? Pra você, de quem é a culpa do Vasco passar essa temporada aí, essa pausa, né, para a Copa do Mundo dentro da zona do rebaixamento? Comenta para mim, para você, quem é o principal responsável, Renato ou direção? Acho que os dois, né? Acho que ambos têm culpa. Fim da coletiva do técnico Renato Gaúcho em São Januário, pós o jogo entre Vasco 0 Atlético Mineiro 1. E eu vou dizer uma coisa, chega a ser desanimador e frustrante acompanhar a coletiva, acompanhar a forma que os jogadores se comportam em campo e os resultados em São Januário. É de entristecer, é de acabar com o domingo, é de acabar com a semana e pensar em o que se apegar, torcedor. Em o que nós vamos se apegar nesse momento para ter esperanças que esse time, que o torcedor, com razão, chamou de sem vergonha, porque é uma sem vergonhice, é uma sacanagem o que esse time faz em campo e principalmente em São Januário em jogos decisivos. Jogos decisivos. Porque agora todo mundo vai ficar 3 semanas com o pé de molho. Tudo bem, tá dentro do direito do trabalhador porque é férias. Mas e o torcedor que lotou São Januário, que fez uma grande festa? Vai ter que ser obrigado a olhar a tabela do campeonato e a vergonha que vocês têm proporcionado? A humilhação e a vergonha de mais um ano lutar contra o rebaixamento? Até quando isso? E é de tirar as esperanças, a coletiva do Renato, quando ele repete a mesma coisa, é a mesma narrativa. Ah, mas eu peguei esse time com 1 ponto na lanterna. Eu disputei 42 pontos e eu conquistei 19. Isso não cola, Renato. Com todo respeito, isso não cola. Isso não é justificativa. Porque o Vasco não é para estar na zona do rebaixamento. Simples, ponto. Como explicar isso para o torcedor? Como fazer o torcedor entender que vai ter que ficar 40 dias olhando para a tabela e vem coisas piores, difíceis? Porque o Vasco enfrenta um Vitória fora de casa dia 22. Depois tem o Mirassol já no retorno em São Januário. Vai vir só pedreira, Cruzeiro, times que estão se recuperando. Se o Vasco não conseguiu ganhar do São Januário, da Chapecoense, o Vasco não ganhou do Botafogo, tomou a virada, empatou com a Chapecoense, o Vasco não ganhou do Bragantino em São Januário e não ganhou do Atlético Mineiro, que tem um time tão limitado quanto o Vasco. Não é à toa que o Eduardo Domingues passa dificuldade. Então assim, cara, a verdade também está escancarada. Se tem um ponto que a coletiva do Renato traz, é a verdade da situação financeira do Vasco. O mais importante nesse momento seria a diretoria convocar uma coletiva para poder dar um norte ao torcedor. Será que o torcedor pode confiar? Será que o torcedor Cruz Maltino vai ter um voto de confiança? Porque, cara, é deprimente, é desesperador olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro. Particularmente, eu não tenho vontade nenhuma de olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro. Porque, para mim, é uma vergonha olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e ver que o Vasco voltou à zona do rebaixamento. E ver o Vasco na zona do rebaixamento. Isso é inadmissível. E a coletiva que tem a mesma narrativa. Não, mas estamos classificados para as oitavas da Copa do Brasil. Vai garantir que vai classificar para as quartas?
vai garantir que vai classificar nos playoffs contra o América de Medellín? Se garantir, se confirmar, se bater na mesa e confirmar que o Vasco vai passar 40 dias na zona do rebaixamento e depois vai sair e vai subir na tabela, vai pegar o elevador, eu fico de boa, tranquilo, mas eu fico inconformado em olhar para a tabela do campeonato. Eu me recuso a olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e ver que o Vasco está na zona do rebaixamento. Então não é mais justificativa, Renato. Com todo respeito, não é mais justificativa. O Vasco perdeu mais um jogo em São Januário. O Vasco teve um primeiro tempo onde teve chances. O Atlético Mineiro acha um gol em uma bola parada com o Vitor Hugo, subiu sozinho, mostrando a deficiência do setor defensivo na zaga cruz-maltina, que é baixo, e vai precisar reforçar, e aí se torna mais deprimente, cara, mais entristecedor você observar que o Renato diz assim, ó, se tiver dinheiro vai contratar, e se não tiver dinheiro, a gente vai ter que aceitar isso aí. A gente vai ter que aceitar, porque o Vasco gastou 105 milhões em contratações, Brenner, Spinelli, Inestrosa, e não teve resultado, e não teve sequência. Cara, e o torcedor vai na porta do CT, cobra, a torcida faz público zero. O que mais vocês querem, cara? O que mais vocês querem? Quero até agradecer o pessoal do podcast Cruz Maltino que nos cedeu a imagem da coletiva. Muito obrigado por essa parceria, porque quando nós estamos lá, a gente acaba cedendo a coletiva para eles também. Então, essa troca, essa amizade, porque vascaíno ajuda vascaíno. E é o seguinte, cara, assim, a gente está aqui na cobertura da seleção brasileira, na Copa do Mundo, trabalhando, a gente não está aqui de férias, aproveitando, não, a gente está aqui trabalhando, o dia todo trabalhando. Nós gravamos o pré-jogo da seleção pela manhã, agora fizemos ao vivo o jogo junto com o Mumu, com o Brian em São Januário. Cara, na expectativa de pelo menos, no mínimo, o Vasco dá o gostinho de não ficar 40 dias na zona do rebaixamento. Cara, é muito triste isso. Sabe por quê? Você fica 40 dias, é angústia, cara. Dá uma angústia de você ver o Vasco na zona do rebaixamento. E não tem ninguém nesse momento para chegar pro torcedor, bater na mesa e falar, ó, nós não vamos cair. Eu quero ver alguém que vai dar a garantia pro torcedor que o Vasco não vai cair esse ano. É no mínimo. E o Renato traz os argumentos. Eu até concordo, cara, que o time é ruim. É limitado. Mas, cara, Renato, com todo respeito, você tá lá ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, quase 2 milhões com a comissão, para poder tirar alguma coisa. Você conseguiu, moralmente, quando o Renato chega, ele consegue elevar a moral, os jogadores, muda ali a mentalidade, o aspecto anímico, né? Muda, e o Vasco consegue proporcionar viradas importantes. Mas até quando a gente vai ficar apegado nisso? Até quando o nosso campeonato vai ser, ganhei de virada do Palmeiras, o líder do campeonato. Empatei com... Cara, se tem uma coisa... Eu ouvi uma coisa esses dias. Cara, não, mas o Vasco empatou com o Flamengo. Não, tudo bem que o teor da partida foi empatar no final com o gol do Hugo Moura. Mas já passou, gente. Isso não é Vasco. O Vasco é muito maior do que isso, pô. Ah, não, que o Vasco empatou com o Flamengo, jogou de igual. É o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo. Eu vi esses dias alguém falando sobre o Renato e tal. Não, mas o Vasco empatou. Não, mas espera lá, cara. Até quando isso? Não, mas a gente empatou com o Cruzeiro, competiu com o Cruzeiro, competiu com o Fluminense, ganhou de virada, mas agora não está competindo com ninguém. Futebol é regularidade. Então, assim, o Renato expôs a verdade da questão financeira, que é preocupante. Falou, ó, se não tiver dinheiro, não vai contratar. Mais uma vez a gente vai bater nisso novamente, né? Na questão financeira. E aí, qual é a solução? Qual é o planejamento?
O Renato falou, tem que perguntar ao presidente. Isso aí cabe ao presidente. Então, o natural é agora na parada, vai ter tempo, e aí alguém colocar a cara a tapa e falar. E não é o Admar, porque o Admar já foi semana passada. O Thiago Mendes foi semana passada. Cara, assim, é limitadíssimo, né, cara? É limitadíssimo os jogadores não conseguir produzir, você não tirar mais nada. E aí o Renato, na lógica hoje, veio com força máxima. Na lógica, né? Puma, Spinelli, Adson, quem estava melhor. Mas o melhor em campo hoje não conseguiu nada. Aquela escalação, assim, ideal, não conseguiu nada. Então, assim, é revoltante, cara. Gente, desculpa aqui o desabafo. A gente vai trazer informação, notícias. A gente está lá em São Januário com a equipe apurando todos os bastidores, todas as informações. Claro, a primeira informação é que os jogadores terão esse período de férias, de 2 a 3 semanas. Já estava ajustado, costurado isso. É dentro do direito do trabalhador. Mas, assim, fazer o que a mais, cara? Fazer o quê? O torcedor já foi na porta do CT. Isso é cansativo para o torcedor. Isso é cansativo. E a galera que estava lá no CT também trabalha, tem compromisso. E aí a gente se desdobra, vai lá para a porta do CT, faz a cobertura, o torcedor para o carro, olha no olho do jogador, mas ainda falta outros serem cobrados. E não é só os jogadores, é todo mundo. A torcida vai a São Januário, aliás, vai pro lado de fora, cobra o público zero. E assim, cara, que pressão desnecessária. Desnecessária. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então, Renato, você vai ser cobrado pelo Campeonato Brasileiro. Não adianta vir com a desculpa, não, mas o Vasco está classificado para a Copa do Brasil. Ah, mas o Vasco está classificado para playoff de Sul-Americana, nem para oitavas de final. Ainda vai pegar Independente Medellín, tem que pegar o Olímpia. A chave do Vasco não é fácil. A sequência dos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro pós a Copa do Mundo não é fácil. Então fica aqui o nosso desabafo, a minha revolta, a minha indignação, a minha insatisfação nesse momento com a situação do Vasco. Não dá para ficar, não dá para continuar assim. E assim, a gente vai ter que amargar 40 dias, 30, 40 dias e ver a tabela do campeonato do Vasco lá. Vergonhoso, vexame, vexatório. 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 Vou ficando por aqui, galera. Amanhã a gente troca uma ideia, trazendo mais informações. Esse é o pós-jogo do BTB Esportes, sempre em todos os lugares. Eu, Jonathan Santos, sempre em todos os lugares com o Vascão. Um abraço. Valeu. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!